Agora sim, estamos na área. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Maravilha! Bora, bora, bora para mais uma. É claro que no próprio intensivão do R+, eu sequei todas as atualizações da 11ª edição do ATLS, mas o que eu quero te chamar a atenção aqui, não vou entrar no detalhe específico, até porque não é o momento agora para isso, mas quando a gente pensa no atendimento inicial ao paciente vítima de trauma, lembra do conceito do XABCDE, que entrou em vigor aí a partir da 11ª edição do ATLS. Não é que entrou em vigor, a gente já utilizava muito isso desde a 9ª edição do PHTLS, mas o que, que significa esse X? Lembrar que se tiver uma hemorragia exsanguinante, a primeira coisa que você faz é a compressão dessa hemorragia exsanguinante. E atenção, que o próprio ATLS 11ª edição, ele indica que não é porque existe essa letrinha X desse controle de hemorragia exsanguinante que a letrinha A de vias aéreas acaba perdendo a importância. Ela continua sendo sim importante, mas se você encontrar uma lesão exsanguinante, a primeira coisa que você faz é a compressão dessa lesão exsanguinante. Depois você segue todo o passo a passo. Só quero chamar a atenção aqui para a prova da Unifesp, o seguinte, repara que ali eu coloquei para você que antes do atendimento, você tem que garantir a segurança da cena, né? Garantir a sua segurança. Fica atento na prova da Unifesp, porque tem alguns assuntos que podem aparecer. Por exemplo, como é que você faz uma triagem através do método START, por exemplo, para o teu paciente? A gente falou muito sobre isso ao longo das aulas, então acho legal aí você ter essa atenção. Você entender que nesse cenário de atendimento ao paciente vítima de trauma, por mais que você possa ter uma equipe trabalhando de maneira conjunta. Oi? Pode pegar. Por mais que você está trabalhando de uma equipe de uma maneira conjunta e na prática as condutas se somem, na hora da sua prova, letrinha X, letrinha A, letrinha B, letrinha C, letrinha D, letrinha E e assim sucessivamente. Um dos temas que mais aparecem, que se repetiram nesses anos, é incontinência urinária. E aí eu queria trazer para vocês uma revisão muito breve sobre o tratamento da bexiga hiperativa e depois vou falar também sobre a incontinência de esforço. E, por fim, um papo rápido também sobre câncer de bexiga. Eu te falei que são muitos temas, temas muito variados, geralmente cobram o quê? Conduta, tá? Então, quando você for revisar, foca na conduta. Não é uma questão que não é uma coisa que costuma assim cobrar muita parte teórica chata. Então, é uma banca que gosta mais de conduta dentro dos diversos temas. Então, tem que lembrar de incontinência, foi um dos temas que se repetiu. Tem que lembrar de câncer de bexiga, que são temas que não aparecem tanto nas provas, por isso eu quis trazer aqui para vocês. E óbvio, cai HPB, cai cálculo, cai priapismo. Mas acho que a aposta de coisas mais diferentes que pega muita gente seria isso, incontinência, então eu trouxe bexiga hiperativa, trouxe incontinência de esforço e também uma pincelada sobre câncer de bexiga. Pensando agora no tratamento da bexiga hiperativa, lembra que são 4 linhas de tratamento, a gente parte do menos invasivo para o mais invasivo. Então, você inicia o tratamento com fisioterapia pélvica, orienta o paciente a perder peso. A gente sabe que gordura abdominal, paciente com sobrepeso e obesidade tem mais sintoma, então você perde peso, melhoram os sintomas da bexiga hiperativa, faz controle de ingesta hídrica, como assim? Aquela paciente que bebe muita água à noite, ela vai ter uma nictura importante, vai acordar 3, 4, 5 vezes à noite para urinar. Então você reduz, controla mais essa ingesta hídrica. Fez o tratamento conservador, não deu certo, eu passo para o tratamento farmacológico. Porém, eu posso já abrir o meu tratamento como tratamento farmacológico. Aquele paciente muito sintomático, cara, é uma doença que tira muito a tua qualidade de vida. Então é muito chato eu chegar para a paciente e falar, faz fisioterapia aí 2 meses e depois a gente vê. Cara, ela está com incontinência, ela está com uma péssima qualidade de vida. Então eu posso já começar tratamento conservador junto com o tratamento farmacológico. O que você tem que lembrar aqui das medicações? Tá? A clássica é dos antimuscarínicos e mais atualmente temos os beta-3 agonistas. Atuam de forma semelhante, tá? A ideia aqui é dar uma reduzida naquelas contrações involuntárias e aliviar os sintomas. Os antimuscarínicos, eles têm um perfil de efeitos colaterais muito chato. Então, é um paciente que faz boca seca, fica constipado, tem alterações cognitivas, alterações visuais. Então, é uma medicação que tem uma baixa adesão terapêutica. E aí que entram os beta-3 agonistas, como a mirabegrona. E ela é bem bacana exatamente por conta disso, porque tem menos efeitos colaterais. Lembra disso? As bancas de São Paulo gostam muito dessa questão. Agora, fiz tratamento farmacológico, não resolveu, eu posso tentar procedimentos. E aí ainda não é cirurgia, são procedimentos menos invasivos que ajudam a resolver. Botox intravesical,
Botox faz o quê? O Gus vai conversar com vocês daqui a pouco da plástica. Ele não deixa você contrair musculatura. Então, o Botox intravesical, a ideia é que a bexiga pare de contrair de uma forma involuntária, certo? Agora, posso fazer também neuromodulação. E aí tem duas, com estimulação de nervo tibial e estimulação sacral. Por fim, nada resolveu? Meu amigo, eu vou ser mais agressivo. Aí eu posso fazer uma derivação urinária, posso fazer uma histoplastia de aumento, aí já entra numa coisa muito mais específica que eu não vi cair em prova, nem na prova de São Paulo, nem na prova da Unifesp. Beleza? Então, assim, o que que a gente vê? Que é uma prova muito diversa, eles cobram de praticamente todos os assuntos. É, e eu separei para a gente conversar aqui basicamente em dois grupamentos de doenças ali da cirurgia pediátrica. Então, primeiro a gente vai falar de afecções do pescoço, porque eu reparei nas estatísticas que esse assunto costuma cair. E também vamos falar um pouco das vias biliares. Então, para começar, a gente vai falar sobre o pescoço, né? Então, eu vou falar basicamente sobre três malformações congênitas que podem aparecer ali na sua prova. Então, quando chega uma criança para você, no atendimento, com alguma bolinha no pescoço, primeiro você tem que pensar em duas caixinhas. Essa bolinha é no compartimento central ou é no compartimento lateral? Então, quando a gente pensa no compartimento lateral, a gente tem que avaliar aonde está essa bolinha. Se ela estiver próxima ali do ramo da mandíbula, ali submandibular, a gente vai pensar que é uma malformação do primeiro arco branquial. E essa malformação, ela vem ali daquelas alterações embriológicas, né? Então, os arcos branquiais no desenvolvimento do feto, eles vão dar origem a diversas estruturas da cabeça e do pescoço. Só que houve uma falha na regressão desse primeiro arco, e esse primeiro arco, ele comunica o conduto auditivo externo com o ramo da mandíbula. Então, o tratamento cirúrgico vai consistir na ressecção, desse arco branquial. Então, se eles te dizem que é uma bolinha, é algum orifício ali que está vazando secreção na região submandibular, você tem que pensar que é uma malformação do primeiro arco branquial. Apesar de se chamar primeiro arco branquial, não é a mais comum. A mais comum é a do segundo arco branquial. E essa, ela se apresenta ali ao longo de toda a borda anterior do esternocleidomastoideu. Então, é um paciente que vai chegar com uma saída de secreção ali em alguma região lateral, na borda anterior do esternocleidomastoideu. E o segundo arco branquial, que é o mais comum, né? É a malformação mais comum dos arcos branquiais, eles têm um trajeto que vai desde as tonsilas palatinas até o terço inferior ali do esternocleidomastoideu. E o tratamento também consiste na ressecção cirúrgica. Por outro lado, se você atender um paciente que tem uma bolinha na linha média, tem que vir na sua cabeça o ducto tireoglosso, né? O cisto do ducto tireoglosso. Mas o que que é exatamente esse ducto, né? Então, quando a tireoide está se formando ali no feto, ela se forma na base da língua e através de um ducto, ela desce ali para a região próxima à fúrcula esternal. E esse trajeto é feito pelo compartimento central do pescoço. Então, a tireoide, ela percorre todo esse trajeto desde a base da língua até a fúrcula esternal. Depois, esse trajeto deveria se fechar, mas ele não se fecha e ele vai acumulando saliva e forma esse cisto ali no, igual está exemplificado na imagem. E geralmente esse cisto ele pode estar em qualquer localização, desde a base da língua até a região da tireoide mesmo, só que mais comumente tem uma relação com a parte central do ocioide, é a localização mais típica. E entender toda essa embriogênese é importante porque a sua questão vai te trazer que esse paciente, quando ele põe a língua para fora, o ducto se movimenta, esse cisto se movimenta, porque tem realmente uma correlação ali com a base da língua. Então, a cirurgia para o tratamento do cisto do ducto tireoglosso é a cirurgia de Sistrunk, que consiste em ressecção do cisto, ressecção da parte central do ocioide, dissecção dessa fístula que conecta ali com a boca o mais alto, mais cranial possível e ligadura dessa fístula.
porque se você não ligar a fístula, vai ter uma recidiva mais alta. Por vezes, esse cisto pode se aparecer num contexto infeccioso, porque tem uma comunicação com a cavidade oral e, eventualmente, os germes da boca vão ali infectar. Então, às vezes, o paciente se apresenta para você com essa inflamação, e aí, nesse momento, você só vai drenar ou tratar com antibiótico, se de repente não for um abscesso muito grande, e num segundo momento, submeter o paciente à cirurgia de Sistrup. E agora vamos falar de aneurisma de aorta, que é outro tema que cai todo ano na Paulista, tá? Então as questões são curtas, eles cobram, em geral, indicações de intervenção, beleza? Então, em geral, aneurisma de aorta abdominal, tá? Como é que a gente vai tratar esses pacientes? Então, para todo paciente, você vai fazer aquilo de sempre, tá? Mandar parar de fumar, ter uma vida saudável, comer bem, fazer atividade física, controlar pressão, controlar colesterol, essas coisas todas. Beleza? Isso é para todo mundo, medidas gerais. Agora, o que a Paulista cobra todo ano é quando é que você vai indicar uma intervenção, tá? E eu sempre falo para vocês de um mnemônico muito fácil para você, que você nunca erra uma questão desse tema quando você decora ele, né? Que são as letrinhas C, D, M, S, tá? Que indicam os 4 cenários que você vai indicar a intervenção no paciente com aneurisma de aorta. O C, então, é de crescimento, que deve ser maior do que meio centímetro em 6 meses ou 1 centímetro em 1 ano. O D é de diâmetro, tá? Que deve ser maior do que 5 centímetros no sexo feminino ou 5,5 centímetros no sexo masculino. O M é de morfologia sacular, tá? Os aneurismas saculares têm uma chance maior de romperem. E o S é de sintomas, tá? Que você vai entrar aí e entender como sintomas compressivos, dor, tá? Isso é um indício de que o aneurisma está em uma iminência de romper, beleza? E, obviamente, o paciente que está roto em geral, você vai indicar o tratamento cirúrgico. Tá? Se chegou lá o paciente com aneurisma roto no seu pronto-socorro, você vai deixar em potensão permissiva, tentar fazer uma angiotomografia para ver se você consegue fazer uma correção endovascular, tá? Esse é um dos cenários que a correção endovascular é preferível. E vai tentar fazer. Se não for possível, se o paciente estiver instável, ou se você não tiver como fazer uma angiotomografia, aí você tem que partir para um reparo aberto, beleza? E uma coisa que tem se falado cada vez mais na comunidade vascular é lembrar sempre de paliar esses pacientes, tá? Se a questão é apresentar para você um paciente muito idoso, com risco cirúrgico muito alto, chegou com aneurisma roto, a conduta é convocar a família, explicar que é uma doença muito grave, que o paciente é muito grave, e que às vezes operar esse paciente é fazer uma eutanásia para o paciente. Beleza? E agora, para finalizar essa parte de aneurismas, eu sempre gosto de lembrar os modos de tratamento, tá? Como tudo em cirurgia vascular, a gente tem 2 possibilidades terapêuticas, 2 vias, tá? A endovascular e a via aberta, tá? Então, vai saber o que passa na cabeça da pessoa, né? Quem sabe, talvez eles podem cobrar alguma parte técnica do reparo endovascular, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim e tal, de como funciona o procedimento. Eu não vou descrever aqui, mas, em geral, no procedimento endovascular, você vai colocar uma endoprótese por dentro, né? E vai tapar toda a região que está dilatada, né? Que é doente da aorta. E você vai fixar essa endoprótese, vai ficar fixa nas regiões que a gente chama de colo, tá? Que são regiões saudáveis, de artéria saudável, em que a prótese vai ficar fixada, o sangue vai passar só por dentro da endoprótese, beleza? E no reparo aberto, na verdade, a gente faz uma cirurgia, geralmente, a gente faz o reparo transperitoneal, que é uma lapa mediana, tá? Os passos cirúrgicos básicos, a gente abre a pele subcutâneo, rebate o cólon transverso, abre a pele subcutâneo, a aponeurose e o peritônio, né? A gente rebate o cólon transverso para cima, tá? Rebate o delgado e o mesentério para a direita, acessa o reto peritônio, abre o reto peritônio, disseca os colos proximais, tá? O proximal da aorta e os 2 distais das ilíacas. A gente vai heparinizar o paciente, clampear tudo e abrir o aneurisma. A gente abre o aneurisma, tira todos os trombos, tá? Liga rafia as artérias lombares e a gente costura uma prótese de Dacron, tá? Como aí tá na foto da cirurgia aberta, nas ilíacas ou nas femorais, onde você for jogar o seu enxerto, e na horta, beleza? Quais são os critérios mínimos, né? Se vocês têm muita dúvida, para eu poder indicar endovascular. Isso é uma coisa meio controversa, tá? A gente tem diretrizes falando coisas diferentes, e cada vez mais a gente tem próteses novas e modernas com tecnologias que te permitem usar em colos hostis, que a gente fala, tá? Mas em geral você precisa pelo menos de um diâmetro de até 15 milímetros, de um comprimento de colo proximal de até 15 milímetros, tá? Proximal distal, de um diâmetro que não seja muito grande nem muito pequeno, de um colo que não tenha muito trombo, tá? Coloquei uma listinha para vocês
Depois vocês podem até tirar dúvida comigo, mas é uma coisa que é difícil eles cobrarem porque isso vai caber recurso, beleza? Mas enfim, o que vocês precisam saber em relação ao reparo aberto endovascular quando escolher. Em geral, em roto, desde que viável, a gente prefere endovascular, e em pacientes de alto risco cirúrgico, a gente também prefere o reparo endovascular, tá? Enquanto naqueles pacientes jovens, tá, e com bom risco cirúrgico, ou com anatomia desfavorável ao reparo endovascular, a gente acaba optando pelo tratamento aberto, beleza? Qual a diferença em relação a complicações? A longo prazo, a cirurgia aberta traz melhores resultados, tá? Menos reintervenções. Cirurgia aberta, uma vez que o doente saiu da internação, a taxa de você ter que reintervir é muito pequena, tá? Enquanto o endovascular, o pós-operatório é super tranquilo. Tem lugar que manda o doente para casa no mesmo dia, só que você tem uma tendência maior a ter que fazer reintervenções a longo prazo, tá? Agora, a cirurgia aberta é uma paulada, né? Tem muita gente que morre na sala, né? Então, essa é a grande diferença, e você deve saber qual procedimento vai se encaixar melhor no seu paciente, beleza? Então, eu trouxe esses dois temas basicamente, que são a dissecção e o aneurisma, mas eu tenho mais alguns comentários para fazer sobre a prova da Paulista em relação a outros temas, tá? Cai trombose de vez em quando, tromboflebite, então vale a pena dar uma olhada. Cai insuficiência venosa, classificação do CEAP, eles cobraram várias vezes, então vale a pena você decorar. Você tem que ter decorado, tá? De novo, Rutherford para oclusão arterial aguda, CEAP e dissecção. Você precisa dominar as três classificações. Da OP cai menos do que nas outras provas, tá? Cai umas questões esquisitas, né? Específicas que eu falei, às vezes, sobre endovascular. Agora, uma coisa que cai na Paulista e que é muito característico deles e não cai geralmente em outros grandes concursos são as vasculites, tá? Então eu sugiro que você dê uma lida em vasculites, doenças inflamatórias dos vasos, que é uma coisa que cai todo ano lá e não cai nos outros lugares, tá? Então já caiu Takayuki, que é a nossa doença, Takayuki, uma doença que o paciente procura muito cirurgião vascular, doença sem pulso, o paciente perde pulso radial. Então vale a pena dar uma lida em Takayuki. Já caiu trombogite obliterante, que é outra doença que o paciente procura muito cirurgião vascular. Já caiu displasia fibromuscular, causando doença na carótida, e displasia fibromuscular, causando hipertensão por estenose da artéria renal. O que não caiu ainda, que talvez valha a pena dar uma olhada, nunca caiu arterite de células gigantes, tá? Que é uma outra doença que vascular vê muito. Nunca caiu outras doenças inflamatórias, como mediólise arterial segmentar. Nunca caiu doença cística da artéria poplítea. Então, às vezes, vale a pena você dar uma olhada nessas doenças mais raras, tá? Que é difícil a gente apostar em alguma, né? Tipo, PAN, ou essas doenças que estão muito relacionadas a aneurismas também, pode cair. É difícil apostar em alguma, tá? Mas é interessante você ter pelo menos uma noção geral das vasculites, dos conceitos básicos, beleza? Então, dissecção e aneurisma são os mais importantes para Paulista aqui. Os temas que eu falei, principalmente das estatísticas que mais caem, fechamento de feridas e queimaduras. Falando principalmente do fechamento de feridas. Na plástica, a gente tem que lembrar da escada de reconstrução das feridas. Lembra? Sempre quando você tiver uma ferida, você tenta fechar ela de uma maneira mais simples, que é o primeiro degrau da escada, até uma maneira mais complexa, que é o quarto degrau dessa escada de fechamento de feridas. O primeiro degrau nunca vai cair. Por quê? Porque é o mais fácil, é só você ver uma lesão, seja um ferimento corpo contuso, seja uma incisão cirúrgica, você fechar com ponto. Isso todo mundo vai acertar, isso não seleciona ninguém. Então, mas tem algumas feridas que você não consegue fechar de maneira primária. Então, você precisa subir um degrau nessa escada de reconstrução de feridas. Esse próximo degrau são justamente os enxertos de pele, que por definição você tem que lembrar que o enxerto de pele é um segmento de epiderme e derme que não leva consigo a sua própria vascularização. Por isso ele depende da nutrição da sua área receptora. Então, você não pode colocar ele em osso exposto, vaso exposto, tendão exposto, que vai morrer. Ele precisa da nutrição da área receptora. Mas o enxerto, quando que eu uso ele? Pode aparecer na prova. Aqueles pacientes grandes, queimados, que eu tiro o enxerto da coxa, posso tirar das pernas, tiro do braço e coloco na área grande queimada. Outro exemplo clássico de uso de enxerto de pele parcial, por exemplo, é naqueles traumas em membros, paciente vítima de queda de moto, principalmente os pacientes de queda de moto, mas tem trauma de carro, queda de grandes alturas, tem aquelas lesões de partes moles sem exposição óssea, você fecha com enxerto de pele, tira da coxa, coloca na pele. E isso é o grande exemplo desses casos.
E aí você usa principalmente, se te perguntar na prova, inclusive já caiu uma indicação, lembra dos graus de queimadura. O primeiro grau só pega na epiderme, o segundo na derme e o terceiro já pega tudo no subcutâneo. Nesses casos que pega no subcutâneo, já chega a queimadura térmica no subcutâneo, o que você tem que fazer? Debridar, curativo, quando tiver o tecido de granulação, você precisa enxertar. Esse é o principal a indicação dos queimados. Já nos graus 1, você não faz nada, é só curativo. E no grau 2 da queimadura, que pega na derme, principalmente na derme superficial, você não precisa fazer enxerto. Por quê? Porque a pele se reptiliza a partir da camada mais profunda da derme. Então, como ela não é acometida nas queimaduras de segundo grau, você não precisa fazer o enxerto. É diferente daquelas queimaduras de terceiro grau, que você faz a enxertia de pele. Tudo bem? Mas tem alguns casos, algumas contraindicações que eu falei do uso de enxerto, e você precisa subir mais um degrau dessa escala de complexidade do fechamento de feridas. Que aí vem os retalhos, principalmente os retalhos locais. Por exemplo, tem aquele paciente vítima de queda de moto que teve lesão de partes moles no membro inferior, lesou músculo e tem a tíbia exposta, por exemplo. E a tíbia exposta sem periósteo. Você não pode colocar um enxerto de pele ali, porque ele vai morrer, ele não tem nutrição. O osso não consegue dar o tecido de granulação, aquelas 3 fases da pega do enxerto, não consegue dar o suporte nutricional. Nesse caso, você tem que fazer um retalho. Aí, especificamente, no membro inferior, do joelho para baixo, a gente tem os livros da cirurgia plástica, principalmente o Nelligan, é bem taxativo. O retalho de escolha para cobrir o terço superior da perna e joelho é o retalho do músculo gastrocnêmio. Então, você disseca o gastrocnêmio e roda ele anterior e fecha a parte óssea exposta. Já se for o terço médio da perna, o retalho de escolha é o músculo sóleo. Tudo bem? Agora, no terço inferior, tornozelo e pé, não tem nenhum retalho local que eu possa cobrir. Aí você precisa subir um degrau dessa escala de complexidade de feridas e usa os retalhos microcirúrgicos, que cobrem o terço distal da perna, tornozelo e pé. Tem alguns exemplos que eu coloquei aqui. O retalho chinês, que é o anteroradial braquial, que a gente usa. Pode usar o anterolateral da coxa, que é o ALT, o grande dorsal, ou o TRAN, que é o do reto abdominal. Esse tem vários exemplos aí de retalho microcirúrgico, mas nesse caso a gente usa bastante o anterolateral da coxa para cobrir esses defeitos. Então, se ele perguntar basicamente isso na sua prova, quando que eu uso enxerto, quando que eu uso retalho, essas são as principais indicações que eu enfatizei ali, principalmente no membro inferior.